Se alguém não trouxe a Bíblia para acompanhar conosco, basta erguer a mão. Nós temos Bíblias ali atrás e faremos a Bíblia chegar até você, tá? Basta manter a mão erguida. Mateus capítulo 19. O Mateus capítulo 19, nós vamos ter o contexto da parábola que nós vamos estudar esta noite. O contexto está em Mateus 19 e a parábola está em Mateus 20. A parábola que nós vamos estudar essa noite é a parábola dos trabalhadores na vinha. E como nós temos feito aqui, é muito interessante entender o contexto das parábolas de Jesus. Por que ele contava essas histórias? A cada quarta-feira eu tenho tentado procurar mostrar o contexto, o que o levou a contar a história. E essa quarta vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver o que aconteceu antes para que Jesus contasse essa história. E você vai ver como, conhecendo o contexto, a parábola passa a ter um significado até mais forte. Mateus capítulo 19, nós temos lá um episódio, aqui não é uma parábola, é um episódio muito conhecido de todos nós cristãos, a respeito daquele jovem rico, era um príncipe na verdade, que foi conversar com Jesus. É muito conhecido. Vamos ver desse episódio o que aconteceu ali para que Jesus contasse em seguida essa parábola. Então Mateus 19, verso 16, diz assim: Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Que pergunta, hein? Chegar para Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? Verso 17: Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, o que Jesus mandou lhe fazer? Guarda os mandamentos. Se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Verso 18: Perguntou-lhe ele: Quais mandamentos? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que mandamentos Jesus citou? Quais? Os mandamentos da lei moral, né? Citou parte dos 10 mandamentos, não citou todos, citou parte. Alguém parou já para pensar e observar? Estes mandamentos, nós sabemos por estudos quantas tábuas existiam que Deus escreveu a sua lei com o seu dedo? Quantas? 2. Nós sabemos que na primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos regulam a relação do homem com Deus. E na outra tábua, 6 mandamentos que regulam a relação do homem com o... Daí Jesus ter resumido a lei nos 2 princípios, né? Amor a Deus e amor ao próximo, que são os princípios que embasam os 10 mandamentos. Não sei se alguém reparou, esses 6 mandamentos que Jesus citou aqui, são mandamentos que estão em que tábua? Na segunda. Prestou atenção? Honrar pai e mãe, amar ao próximo, não adulterar. Jesus citou os mandamentos de uma tábua só para ele. Isso é uma lição para nós. Por que Jesus fez isso, hein? Vamos seguir? Verso 20. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? E olha, segundo se percebe, se lê a respeito, ele estava falando a verdade, estava sendo sincero. Era um jovem que realmente guardava esses mandamentos. E ele disse para Jesus: Mas isso eu tenho feito, e o que me falta? Percebem que ele tinha consciência que faltava alguma coisa? Ele estava preocupado, ele sabia que ainda não era o suficiente. O que me falta ainda? Verso 21, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Como é que se entende isso aqui? Será que Jesus está dizendo para todos nós que a maneira de conseguir a salvação é vender tudo o que nós temos e o segui-lo? É isso que ele está ensinando? É isso? Não é isso. Jesus está tratando com um assunto específico aqui. Qual era o problema desse jovem? Vamos ver qual era o problema dele? Vamos seguir que vai responder aqui, ó. Verso 22. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Retirou-se triste. Qual era o problema desse rapaz? Apego ao dinheiro. Por que Jesus não citou os 4 primeiros mandamentos? Porque esse rapaz tinha um ídolo. Acima de Deus na vida dele estava o quê? O dinheiro.
Era alguém que tinha facilidade de guardar mandamentos, de respeitar o próximo, de não roubar, de não adulterar. Ele tinha facilidade, mas ele tinha uma extrema dificuldade de colocar Deus acima das coisas materiais. E Jesus foi lá na mosca, lá no problema dele. Então você vende tudo que você tem e me segue. E diz que o rapaz se afastou triste. Por quê? Ele aceitou isso. Ele preferiu continuar adorando o seu dinheiro, o seu poder, e Deus não estava no trono da vida dele. Ou seja, ele não conseguia amar a Deus acima de todas as coisas. Esse era o grande problema dele. Deus não estava em primeiro lugar na vida dele. Isso tem a ver conosco aqui hoje? Ou Jesus falou isso só naquele tempo? Será que tem gente no mundo de hoje que não consegue colocar Deus em primeiro lugar? Por exemplo, colocando o dinheiro acima de Deus? Tem gente vivendo assim? Eu diria que só tem. A maior dificuldade do mundo secularizado nosso hoje, materialista e consumista, é você convencer uma pessoa de que Deus está acima de todas as coisas. Será que se Jesus chegasse hoje para alguém muito rico e dissesse: vende tudo que você tem e me segue, será que essa pessoa aceitaria o convite dele? Há algum problema com o dinheiro? Dinheiro é alguma coisa ruim? Não. Jesus não está criticando o dinheiro. O dinheiro muitas vezes é bênção de Deus. O problema é quando o dinheiro passa a ocupar o lugar de Deus na nossa vida. É quando ele está em primeiro lugar. Aí há um problema grave. E foi o que Jesus está mostrando para esse jovem. Vejam, dentro deste contexto dessa conversa, agora vai acontecer o que está aqui no verso 23. Disse então Jesus, com quem ele vai falar agora? Aos seus discípulos. O que ele falou? Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu já vou explicar isso aqui, mas dá uma olhada na resposta dos discípulos, que revela um pensamento. Verso 25. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então salvar-se? Por que os discípulos perguntaram isso aqui? Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E aí eles perguntaram: mas então quem pode se salvar? Por que eles fizeram essa pergunta? Interessante isso aqui. Havia um pensamento, uma filosofia no tempo de Jesus, que os fariseus, isso aqui é um pensamento farisaico, tá? O farisaísmo. Os fariseus relacionavam bênção financeira com bênção de Deus. Então eles achavam que todos aqueles que eram ricos eram abençoados por Deus. E os que tinham doença, lepra, esses eram amaldiçoados. Então eles olhavam para os ricos como aqueles que Deus abençoou, e olhavam para os doentes e para os pobres como os amaldiçoados de Deus. Olha que relação totalmente. Quando Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, Jesus destruiu aquela filosofia. E eles ficaram sem ué. Mas os ricos, que no pensamento deles são os abençoados, não vão para o céu? Eles perguntaram: quem poderá salvar-se então? Olha o pensamento. Totalmente distorcido. Totalmente fora de foco. Não entendiam o Evangelho, nem a missão de Cristo. Relacionavam dinheiro com bênção, doença com maldição. Verso 26. Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Agora aqui a pergunta que dá o contexto da parábola. É exatamente aqui no verso 27. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Ou em algumas traduções, o que receberemos por te seguir? O que Jesus disse para o jovem rico? Vende tudo e segue-me. Pedro disse: nós largamos tudo, abandonamos família, tudo para seguir ao Senhor. O que é que nós vamos ganhar com isso? Olha a pergunta de Pedro para Jesus. E nós, o que vamos ganhar de abandonar tudo pelo Senhor? Aí Jesus, para responder, aquele método dele, responde contando uma história. Ele vai contar uma história para mostrar, serve para eles e serve para nós. Uma história que reverte, modifica completamente o conceito de salvação que a maioria do nosso mundo tem ainda até hoje.
Jesus vai reverter esse conceito, vai dar uma lição de justificação pela fé para eles. Então, agora nós vamos começar a ler a parábola que está em Mateus capítulo 20, no verso 1. E a história que Jesus vai contar para responder essa pergunta de Pedro começa assim, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Para aqui, antes de seguir, para explicar um pouquinho aqui o contexto. Era um costume da época, aqueles que não tinham trabalho, desempregados, os operários, eles iam para a praça, ficavam lá no costume. Lá os empreiteiros, eles viam aqueles homens na praça e ofereciam trabalho, e combinavam o salário do dia, que eles chamam aqui de 1 denário, era o pagamento por um dia de trabalho, 1 denário, combinavam com eles. Então aqueles homens, contratados por exemplo às 7 horas da manhã, iam lá para a vinha trabalhar como operários por um salário contratado de 1 denário. Conta aqui a parábola de Jesus, que o proprietário lá da fazenda fez isso logo cedo. Depois ele voltou lá, perto da hora do almoço. Tinha mais gente desocupada na praça. De novo ele ofereceu trabalho, contratou um valor. Quando ele voltou da próxima vez por volta de 3 da tarde, diz a Bíblia que aí já não contratou o salário, não combinou o salário. Aqueles que foram contratados nessa hora, o proprietário disse assim: vocês querem trabalhar na minha vinha nesse tempo que falta para terminar o dia? Eu quero. Então você vai lá trabalhar essas horas que faltam e eu vou te pagar o que for justo. Com os primeiros tratou 1 denário, salário combinado. Exemplo, hoje eu vou te pagar um dia de trabalho aí de um operário, R$30, operário de mão de obra, R$30 para você trabalhar o dia inteiro. Chegou lá por volta de meio-dia, tinha lá algumas pessoas ainda desocupadas. Ele disse: olha, quer trabalhar o resto da tarde na minha empresa, na minha fazenda? Quero. Então faz o seguinte, vai lá e eu vou te pagar o que for justo. Não combinou o salário. E eles toparam, eles foram, sem saber quanto iam ganhar. Ok? Vamos seguir, verso 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, aqueles que começaram a trabalhar na última hora, foram contratados no finzinho do dia. Começa a pagar por eles, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, ou seja, os últimos, recebeu cada um deles 1 denário, o salário do dia inteiro. O que trabalhou só 1 hora, que começou às 5 da tarde, recebeu 1 denário, exatamente aquilo que foi combinado com aquele que começou a trabalhar desde as 7 da manhã. Recebeu 1 denário, verso 10. Ao chegarem os primeiros, aqueles que começaram a trabalhar cedo, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Olha a historinha de Jesus. A princípio, quem está ouvindo a história e aqueles homens estão pensando o quê? É justo isso? O que você acha? É justo? Um foi chamado às 7 da manhã, trabalhou o dia inteiro debaixo do sol e ganhou 1 denário. O outro chegou às 5 da tarde, trabalhou quando o sol já tinha se posto e ganhou 1 denário. Quando os primeiros viram pagar 1 denário para os últimos, eles pensaram: opa, se ele está pagando 1 denário para os que começaram agora, eu vou ganhar uns 2 ou 3 denários. E chegou lá e recebeu só 1. Primeira coisa que Jesus está mostrando aqui na parábola, que é importante a gente entender. Primeira coisa, os pensamentos de Deus. Lembra que ele começou contando a parábola assim: o reino dos céus é como... Primeira coisa que Jesus está mostrando para nós, que temos que entender, é que no reino dos céus, a filosofia, o pensamento de Deus
não é o pensamento humano racional aqui da terra. É diferente. Existe um parâmetro aqui na terra, para os homens, que não é o mesmo usado por Deus. Jesus está revertendo isso, está mostrando, olha, se você quer ir para o céu, não é isso que vocês estão querendo? É, Senhor. Então, começa a se acostumar que a filosofia do céu, o pensamento e a justiça de Deus não é igual a de vocês. E é preciso entender isso. Aí ele conta essa história, mostrando que Deus tem uma justiça diferente e um pensamento diferente. Vamos seguir. Olha, antes de seguir, não precisa procurar na Bíblia já não, só vou ler o verso aqui, você pode ler em casa e riscar na sua Bíblia, porque esse é um verso importantíssimo. Isaías 55, versos 8 e 9, eu vou ler aqui, diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que verso é esse na Bíblia? Deus dizendo: os meus pensamentos não são iguais aos vossos pensamentos. Vocês pensam de um jeito, eu que sou Deus penso de outro. E enquanto um ser humano não entender isso, ele vai quebrar a cabeça e vai quebrar a cara na vida espiritual. Pode não quebrar a cara na vida material, pode não quebrar a cara na vida profissional, mas vai quebrar a cara na vida espiritual. Enquanto não entender isso, Deus dizendo: os meus pensamentos não são os vossos. E Jesus disse assim, aliás, Isaías também chegou a dizer assim: a vossa justiça é como trapos de imundície. A justiça humana para Deus é como trapo de imundície, de sujeira, pano de chão. A justiça humana para Deus, e isso que a gente vê todos os dias aí no noticiário, quem apronta, quem rouba está livre, aí o sujeito que rouba uma laranja está preso. A justiça humana é exemplo para alguma coisa? E Deus está dizendo: a justiça de vocês são trapos de imundície. Não venha com pensamento e justiça humana para mim, porque não tem nada a ver. É isso que Deus está dizendo. A minha justiça é muito diferente da de vocês. E o homem às vezes quer questionar a justiça de Deus, não? Aí Jesus está contando essa parábola aqui, que é amarga, né? Ele está contando uma historinha que a princípio você ouve falar: mas isso não é justo. E eu perguntei aqui: é justo isso? A grande maioria falou: não. Deixa Jesus terminar a história. Deixa ele terminar. Olha só, é importante saber, e vamos terminar a história de Jesus para comentar, verso 11: mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa. Aqueles, né, que receberam o mesmo, os primeiros que receberam igual aos últimos, estão murmurando contra o dono da casa, estão falando mal dele. Verso 12, dizendo, o que eles diziam? Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, olha o que o proprietário da fazenda disse: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Eu não combinei com você às 7 horas da manhã que você ganharia 1 denário? Aí ele diz assim no verso 14: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, disse Jesus, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora vamos mastigar isso aqui, porque isso aqui precisa entender, hein? Aqui é Jesus Cristo falando e está todo mundo: o que ele está falando aí que eu não estou entendendo? Então olha só, olha o que Jesus está fazendo. A justiça de Deus é diferente da nossa. Esses trabalhadores que reclamaram, a parábola mostra que eles foram injustos, porque o proprietário disse assim: quanto eu combinei com você às 7 da manhã? O senhor combinou comigo 1 denário. Quanto eu estou te pagando? 1 denário. Eu violei o meu contrato com você? Eu descumpri o contrato com você? Claro que não. Então vai embora. Se eu quiser pegar o meu dinheiro e dar para quem eu quiser, eu dou. Por que você está reclamando? O dinheiro é meu. Se eu quiser pagar a mesma coisa para os outros, eu pago. O dinheiro é meu. Agora, eu não fui injusto com você, porque eu cumpri rigorosamente o nosso contrato. Sim ou não? Sim. Eu cumpri o nosso contrato.
Agora, olha, vamos trazer para o mundo espiritual. Esse é um exemplo material, mas Jesus, ele está usando um exemplo material, mas ele quer falar de outra coisa. Ele não quer falar de dinheiro nem pagamento de operário. Ele quer falar de vida espiritual. Então ele está dizendo assim, olha, vocês estão relacionando o pagamento que vocês vão receber, e o pagamento aqui é entrar no reino dos céus. O pagamento aqui é vida eterna. Vocês estão relacionando o que vocês estão ganhando com o tempo de trabalho, ou com as suas obras. Então você acha que você começou a trabalhar mais cedo para mim, você deve receber mais do que aquele que começou a trabalhar por último para mim. O que chegou depois de você, aquele que se converteu depois, que recebeu o chamado depois, que me aceitou como Salvador depois. E você acha que você já está há mais tempo na igreja? Você tem 40, 50, 60 anos de igreja? Você me serve há 70 anos? Você acha que você tem mais direito do que o que chegou depois? Por que Jesus está contando essa história, hein, amigos? Porque o problema aqui é que o pagamento foi igual. Então é assim, você pega uma pessoa que conheceu a Deus na sua infância, levou uma vida reta, tá certo, viveu melhor, foi mais feliz, pode ter certeza. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus há mais tempo são mais felizes, provavelmente evitaram doenças e uma série de coisas decorrentes dos nossos próprios atos, viveram melhor, foram abençoados já aqui nessa vida. Aí a pessoa diz assim, Mauro, mas aquele cara era um pilantra, aprontava, enganava os outros nos negócios, o outro tinha 3 amantes, o outro até a semana passada aí tinha matado já uns 3, aí ele aceita Jesus como Salvador, e ele está perdoado e vai para o céu? É justo isso? Se você perguntar no mundo aí fora, hoje as pessoas vão dizer assim, não é justo isso, não pode, o sujeito que era bandido, assassino, só porque aceitou Jesus, vai para o céu. E eu que era bonzinho, não fazia mal para ninguém, você vai para onde? Você vai para o céu também. De quem é o céu? É de Deus. Ele coloca no céu quem Ele quer. Mas o que ele está ensinando? Ele está ensinando que a salvação não é pelas obras, nem para o que chegou primeiro, nem para o que chegou por último. Você não vai para o céu porque você foi bom há mais tempo. O céu é um presente, a salvação é pela graça, não é pelas obras. É isso que Jesus está ensinando. Não pense que porque você está há mais tempo praticando bem, você ganhou direito ao céu. Você pode vir aqui me cobrar o seu direito. Já imaginou chegar para Jesus? Senhor Jesus, como desde os meus 20 anos de idade eu sempre segui o Senhor, guardei mandamentos, não adulterei, não prejudiquei meu próximo. É o seguinte, pode me dar aí o bilhete do céu, porque eu fiz jus a isso. Emite aí a minha passagem para o céu. Alguém tem direito ao céu? Alguém pode cobrar alguma coisa de Deus? A salvação é de graça, é um presente, tanto para os primeiros quanto para os últimos. Então o que Jesus está mostrando é que não é o tempo de serviço para Ele que nos leva para o céu, não é o tempo de serviço que faz com que eu receba mais honras de Deus do que aquele irmão que bateu cabeça a vida inteira, fez um monte de besteiras e provavelmente sofreu muito na vida por isso. Provavelmente sofreu muito. Não é porque ele chegou agora, chegou por último, chegou na última hora, que ele não tem direito à salvação. Tem. E Deus está dizendo assim, olha, não se meta, você não ganhou a sua salvação, então fica quieto. O que você tem a ver com a vida do outro? Agora você quer julgar se o seu irmão tem direito à salvação ou não? Isso inclusive não é uma atitude cristã, isso é egoísmo, isso é exaltação própria, isso é salvação pelas obras. Então o que Jesus está ensinando para Pedro? Pedro, você vai ter que ensinar muito para os outros que a salvação não é pelas obras. Não relacione obras com salvação. As obras são uma prova de que eu estou salvo. Semana passada eu estava dando estudo bíblico e falava sobre a justificação pela fé para uma jovem muito querida, e aí num determinado momento eu perguntei a ela, não tínhamos concluído o estudo ainda, foi logo no início, eu perguntei, você acha que você está salva? Queria saber a resposta dela, ela é muito inteligente. Ela disse assim, eu acho que não. Falei, bom, você acha que não está salvo, por quê? Ela pensou um pouquinho e falou, porque eu acho que ainda preciso fazer algumas coisas para eu conseguir me salvar. Falei, você precisa fazer, por exemplo, que coisas você precisa fazer para você se salvar? Estava curioso. E ela começou a falar algumas coisas, não, eu ainda estou chegando agora, estou começando a estudar agora, estou entendendo algumas coisas e tal, então ainda falta fazer algumas coisas para eu me salvar. E eu disse, mas então vai relacionando as coisas que você precisa fazer para você se salvar. E eu deixei ela relacionar e disse assim, olha, então vou dizer uma coisa para você. Se você esperar fazer tudo o que é certo
Tudo que está de acordo com a lei de Deus para você se salvar, esqueça. Você vai perder a sua salvação. Aí eu disse para ela, eu vou te dar, você vai sair dessa casa feliz essa noite. Você entrou aqui na dúvida se estava salva. E nós vamos fazer uma oração. Você aceita Jesus como seu Salvador? Eu já tinha estudado isso. Falei, não, isso eu já aceitei. Falei, então neste exato momento você está salva. Porque o que te salva é aceitar Jesus como Salvador. A salvação é pela fé. As coisas boas que você deve fazer e vai fazer, isso são obras. Você vai fazer como consequência de estar salva, mas não para se salvar. Ela olhou para mim e falou, é? Eu falei, não é legal? Mudar o conceito de justiça e de salvação. Não é nada que eu faça de bom que vai me dar salvação. Tem gente que ainda relaciona isso e sofre, porque pensa assim, eu nunca vou me salvar. E Jesus está dizendo assim, não, você não entendeu, você já está salvo, se você me aceita como Salvador. O que você precisa fazer agora é diferente. Você precisa perder a sua salvação, porque você acabou de ganhar. Aceitou Jesus agora? Está salvo nesse minuto. Se neste auditório agora, todas as pessoas que aqui vieram aceitarem Jesus como Salvador agora, em 30 segundos, eu garanto, pela autoridade da palavra de Deus, que nesse exato momento todo esse auditório está salvo. Feche seus olhos. Senhor, neste momento, individualmente, cada um de nós, em alguns segundos, em pensamento, vai dizer ao Senhor que aceita o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal. Faça isso em pensamento. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor acabou de nos conceder. Nesse exato momento, pela palavra de Deus, todos nós que aqui estamos absolutamente salvos. É preciso que a gente saia daqui e perca a salvação aí fora. É assim a justiça de Deus, é isso que Jesus está ensinando. O que chegou por último, o maior exemplo disso na Bíblia qual é? O do ladrão na cruz. Está lá estampado nas Escrituras para quem quiser ler. 2 homens sendo crucificados ao lado de Jesus, 2 ladrões, ali não tem bonzinho não. Esse negócio de dizer um era um bom ladrão, o outro é um mau ladrão, não tem bom ladrão. Você conhece bom ladrão? Ladrão é mau. Os 2 eram ruins, muito ruins. Acontece que um reagiu negativamente à oferta de salvação, rejeitou Cristo na cruz. O outro olhou para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Estarás comigo no paraíso. Se tem alguém que nós temos certeza pela Bíblia que está salvo, é o ladrão da cruz. Aí alguém aqui poderia dizer assim, mas isso é um absurdo. Como é possível? Imagine que ao pé da cruz dele estivesse uma moça que ele estuprou. E ouvisse Jesus dizer para ele, estarás comigo no paraíso. E ela, por não conhecer a justiça de Deus, podia dizer assim, Senhor Jesus, o Senhor está salvando esse homem que me estuprou. Complicado, né? Percebe como o conceito de salvação é importante? É preciso entender que a salvação é um presente de Deus, é por aceitar Jesus como Salvador e não pelas obras. Ninguém vai perder a salvação por más obras e ninguém vai ganhar a salvação por boas obras. Eu perco ou ganho a salvação de acordo com a reação que eu tenho diante da cruz. Está aí o exemplo do ladrão. E Jesus está contando essa história, mostrando que aquilo que aparentemente, de acordo com o pensamento lógico, humano, racional, lógico, quem chega por último, humanamente falando, não poderia ganhar a mesma coisa dos primeiros, mas o que o Jesus está fazendo aqui, a questão aqui é espiritual, e mostrando que mesmo no mundo material não havia injustiça, porque o que ele combinou com cada um, ele cumpriu. O que Deus está combinando conosco é o seguinte, não importa quanto tempo você o serve, alguns que estão aqui servem a Deus há 50 anos, outros há uma semana, outros há um dia, e quem sabe alguém há 10 minutos desde a oração. O mesmo direito de salvação, não é pelo tempo de serviço, aqui fundo de garantia não serve para nada, não é pelo tempo de serviço, é isso que Jesus está ensinando, está revertendo uma filosofia totalmente equivocada, através da parábola. Vamos encerrar mostrando o seguinte, que interessante, né? Aqueles com os quais o dono da fazenda cumpriu a promessa, que foram os primeiros, receberam exatamente o que foi combinado, ficaram ofendidos.
Não porque o dono tenha descumprido o contrato, mas porque os outros receberam a mesma coisa. É o problema daquele que está salvo e fica ofendido porque Deus está salvando aquele que era ladrão, está salvando aquele que era estuprador, porque Deus não salva ladrão, Deus não salva estuprador, Deus não salva bandido, Deus salva ex-prostituta, ex-ladrão, ex-bandido, é isso que Ele salva. Aquele ladrão que foi salvo é ex-ladrão, porque ele olhou para Jesus, aceitou como Salvador. Se ele tivesse mais um dia de vida, ele não roubaria mais. É isso que a gente tem que entender. Portanto, ficaram ofendidos como alguns se ofendem. Como é que Jesus dá direito de salvação a algumas pessoas assim? Eles acham que a bondade e o amor de Deus, a liberalidade de Deus de salvar a quem Ele quer, é motivo de reclamação, de murmuração. O amor e a bondade de Deus. Alguns não aceitam que Deus não possa ser bom e liberal com aqueles que Ele quer, segundo os seus critérios. Reclamam contra isso, sem que eles mesmos não estejam sendo prejudicados em nada. Olha, o Evangelho ensina para nós uma coisa, é isso que Jesus está ensinando para Pedro aqui. Os primeiros, aqueles que são chamados primeiros, que estão já trabalhando para Deus há mais tempo, os que estão nas igrejas, aqueles que já fazem o trabalho, eles devem dar boas-vindas aos últimos, receber com alegria. Você está chegando para Jesus agora, você vai trabalhar? Que bom, meu irmão, abraça, recebe, dá boas-vindas. Os primeiros devem receber com alegria os últimos, porque Jesus disse que os últimos serão os últimos serão os primeiros. Isso é para pensar, hein? Para quem que ele está falando isso? Está falando para os judeus daquele tempo, que achavam que se salvavam por uma justiça própria. Era o pensamento judaico do farisaísmo. Então eles achavam que era uma blasfêmia Jesus insinuar na parábola que os gentios teriam direito ao mesmo prêmio do céu. O judeu não aceitava isso. Gentil vai ter o mesmo direito que nós. O judeu não aceitava isso. Por isso não aceitou Jesus, porque Jesus pregava coisas que eles não admitiam, e não aceitaram Jesus, não aceitaram o pensamento do reino dos céus, não aceitaram a justiça de Deus, tinham um pensamento de justiça própria, salvação pelas obras. Para encerrar, a salvação não é de acordo com o trabalho realizado, guarda isso, não é pelo tempo de serviço, não é pelo trabalho, salvação não é por isso. Salvação é um presente, é de graça. Outra coisa, a promessa que Deus fez aqui na parábola foi cumprida com todos, com os que chegaram primeiro e com os que chegaram por último. Só que tem um detalhe, os primeiros só trabalharam porque o salário foi combinado. Você vai receber um denário, então eu topo, vou trabalhar. Os últimos, Jesus disse assim, o dono da fazenda, eu vou pagar o que for justo, topa? Topo. O que ele exercitou aqui? Uma palavrinha: confiança. Vou confiar na sua justiça. Confiança, representando aqueles que confiam em Deus, confiam nas promessas de Deus, não ficam cobrando nada de Deus. Eu confio em Deus. E Deus falando assim, me aceita como teu Salvador, procura seguir os meus conselhos e eu vou te dar o que é justo. Eu vou te dar a eternidade de presente. E eu confio nele. E eu confio. Os primeiros foi por dinheiro, foi por remuneração. Os últimos foi por confiança. Daí Jesus ter dito que os últimos serão os. Isso não quer dizer que todos os primeiros que são chamados são mercenários, não. Mas tem um detalhe. Alguns falam assim: mas aqueles só aceitaram agora, são os últimos, são os que estavam aprontando. Mas tem um detalhe. Lembram-se quando o trabalhador chegou lá, o dono da fazenda, chegou lá por volta de 12h, 2h, ele fez uma pergunta que eu li aqui. Você pode ler de novo em casa. Ele perguntou assim: por que vocês ainda estão ociosos? Por que vocês ainda estão sem trabalho? O que eles responderam? Alguém se lembra? Porque ninguém nos contratou. O que isso quer dizer? Que esses que não receberam o chamado, não aceitaram Jesus mais cedo, não é porque rejeitaram, não tinham ouvido o convite, não estavam na praça.
No momento que receberam, aceitaram. Tem um monte de gente fazendo besteira aí fora, aprontando, porque ainda não recebeu a mensagem. No momento que receber, vai aceitar. E tem alguns que recebem uma vez, rejeitam, 2 rejeitam, 3 rejeitam, 10 rejeitam. E ficam criticando aqueles que, da primeira vez que recebem, aceitam. Não importa que são os últimos. Receberam na última hora, mas aceitaram. Então logo receberam. Portanto, aqueles que foram chamados por último, não é que ficaram jogando baralho na praça. Não, eles não estavam lá. Quando chegaram, foi feito o convite, eles confiaram e foram. É importante entender isso. Para terminar, todos, tanto os que aceitaram primeiro quanto os que aceitaram por último, todos têm que entender, os primeiros e os últimos, que a salvação é pela graça. É isso que resume a parábola. Uma lição de Jesus Cristo para nós. Uma lição sobre justificação pela fé. Por essa parábola nós podemos entender claramente o que é justificação pela fé. Salvação pela graça e não pelas obras. Mais uma vez Jesus conta uma história que entra para a eternidade. Estamos nós aqui 2000 anos depois, ouvindo a parábola e entendendo o que é a justiça de Deus. E lembrando que Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quando você pensar em justiça de Deus, esquece justiça humana. Não traça um paralelo com a nossa justiça, porque não tem nada a ver. Para encerrar, uma história que eu gosto muito, que tem a ver com isso, daquele rapaz que queria fazer uma viagem de navio, sonhava fazer uma viagem de navio para a Europa, e ficou juntando dinheiro anos juntando aquela porçãozinha do seu salário para conseguir comprar a passagem para a viagem de navio. Depois de uns 5 anos juntando, ele conseguiu juntar o valor certinho da passagem. Foi lá na companhia, comprou a passagem. Estava feliz da vida, vou para a Europa de navio, o sonho dele. Mas todo o dinheiro que ele tinha foi na passagem. Não sobrou nada. No dia da viagem, estava lá ele com a sua mala, entrou no navio. Só que ele fez o seguinte: como não tinha dinheiro nenhum, ele levou um estoque de biscoito, de goiabada, de queijo. Falou: bom, eu não tenho dinheiro para mais nada, mas não importa, eu vou estar no navio e eu vou. Nem que eu coma biscoito uma semana, mas vou viajar de navio. Primeiro dia, todo feliz, o pessoal se encaminhando para o restaurante. Ele, sem nenhuma vergonha, se fechou na sua cabine, comeu lá o seu biscoito, a sua goiabada, aquele cheirinho de comida. Você falou: não tem importância que eu não tenho dinheiro para comer nesse restaurante aqui do navio, mas eu pelo menos eu estou aqui viajando. Conseguiu passar o primeiro dia a bolacha, pão e goiabada. Segundo dia, de novo lá as pessoas, na hora do jantar, as pessoas saindo bem vestidas, né? Terno, para jantar, aquele cheirinho de comida gostosa. Ele se tranca na cabine e lá o seu biscoito com goiabada. No terceiro dia, aquele cheiro já está torturante, né? Debaixo da porta, aquele cheirinho de comida, e ele a pão e goiabada. Ele não aguentou, foi dar uma sapiada lá no salão, quieto, firme, se aguentando. Falou: importa que eu estou viajando, importa que eu estou no navio. Aí viu lá aquele pessoal jantando, aquela comida assim, só o cheiro torturava. 3 dias a pão e goiabada. Aí ele encostou perto de um garçom e falou assim: me fala uma coisa aqui, só por curiosidade, quanto custa, mais ou menos assim, um jantar desse aí? Aí o garçom falou assim para ele: não entendi a sua pergunta. Não, eu queria ter uma ideia assim, mais ou menos quanto é que custa esse jantar. O garçom falou: como assim, quanto custa? Quanto custa, se eu tiver que pagar assim, mas só para eu ter uma ideia assim. Falou: o jantar não custa nada, está incluso no preço do bilhete. Estava pago, tudo pago. Ele comendo pão e goiabada há 3 dias, almoço pago, café da manhã pago, jantar pago, tudo pago. Tem gente vivendo no mundo hoje sem saber que a salvação foi paga lá na cruz, lá atrás. Está pago. E tem gente querendo pagar, tem gente perguntando quanto custa para entrar no céu. Tem gente dizendo para Jesus: que farei para conseguir a salvação? Quanto eu preciso pagar? E está pago. É de graça. E a gente precisa entender isso, que é de graça. Mas não é porque é de graça que custou barato. Aí já é outro papo. E não é porque é de graça que eu entro de qualquer jeito e não preciso fazer nada. Não, uma vez salvo, aí eu assumo um baita do compromisso, porque eu estou salvo. Eu sou um cidadão do céu, e cidadão do céu tem que dar bom testemunho. Senão vamos sujar o céu. Mas aí é diferente, aí eu já sou cidadão do céu. O testemunho só se fala quando eu já tenho o crachá. Enquanto eu não tenho o crachá, é de graça, está pago. Quarta-feira que vem,
nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Quanta coisa a gente aprende a cada parábola, quanta lição para mudar a nossa visão de vida, de mundo, de eternidade. Conceitos. Jesus consegue mudar conceitos que têm a ver com a nossa vida diária, que afetam a nossa vida. São conceitos de vida que Ele muda com essas parábolas. Quarta-feira mais uma. Vou pedir ao pastor Sandro para encerrar com a oração e comunicando a cada um de nós que aqui viemos. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei que plano você tem, qual é seu compromisso amanhã, mas a notícia boa que você vai levar para casa, e eu também, todos nós, vamos sair daqui absolutamente salvos. Você quer notícia melhor? Será que tinha alguma coisa na televisão melhor para você saber hoje? Do que isso? Estamos absolutamente salvos. Agora, só não podemos sair aí fora e perder a salvação, né? Também, se alguém der uma topada espiritual, também não está nada perdido. Joelho no chão, pede perdão para Jesus e começa uma nova oportunidade.